podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Ana Clara Sakamoto e Ana Tereza Freitas Mendes conversam com a Patrícia Azevedo sobre o estudo da ecotoxicologia. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Tereza do segundo ano do ensino médio. Eu sou a Ana Clara Sakamoto, também do segundo ano do ensino médio. E hoje a gente está aqui para falar um pouco do estudo da ecotoxicologia com a professora Patrícia Azevedo. Olá a todos, como as meninas já me apresentaram, meu nome é Patrícia Azevedo, eu sou professora de Biologia aqui no Colégio Portinari, mas também sou pesquisadora. Eu sou formada em Biologia pela Universidade Federal de São Carlos, tenho mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Unesp e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, e minha área de pesquisa é ecotoxicologia e conservação de abelhas. Então, para começar o nosso bate-papo, será que a senhora poderia explicar pra gente o conceito da ecotoxicologia e também como que ela surgiu? Então, na verdade, a toxicologia é o estudo do impacto das substâncias químicas nos organismos vivos. Esses organismos podem ser micro-organismos, plantas, animais, e a ecotoxicologia nada mais é do que integrar esse estudo, esse ramo da ciência que é a toxicologia, com o meio ambiente, que é a ecotoxicologia, Então, o que a ecotoxicologia faz? A ecotoxicologia, ela estuda como esses impactos das substâncias químicas nos organismos vivos, além de impactarem esses organismos vivos, como isso vai se dar a nível de meio ambiente mesmo, a um nível maior, tanto de comunidade, como de populações e como de ecossistema. E a ecotoxicologia, ela surgiu na primeira vez que foi mencionado, essa problemática, tentando vincular o uso de substâncias químicas com o impacto dessas substâncias no meio ambiente. A primeira vez que isso foi relatado e que deu um grande burburinho foi em 1962, com a publicação do livro Primavera Silenciosa pela Rachel Carson, nos Estados Unidos. Eu acho que esse livro é bastante conhecido, e ela falou então do impacto do uso de agrotóxicos, nos agroecossistemas, que a gente chama, e como esses agrotóxicos estavam afetando diretamente as aves e causando tanto a mortalidade dessas aves como problemas de fertilidade. Então foi a primeira vez que se falou mesmo não de ecotoxicologia em si, mas um conceito de forma mais ampla, mais geral, ligando essa problemática do uso de substâncias químicas e o impacto dessas substâncias no meio ambiente. Uhum. Certo. Você já falou um pouco, mas explicar um pouco mais sobre como ela vai afetar a saúde dos organismos, os poluentes químicos da ecotoxicologia. Então, o que acontece, As substâncias químicas, elas afetam os organismos vivos de algumas formas diferentes. Elas podem ser tóxicas no sentido de matar aquele organismo imediatamente, ou não matar imediatamente, mas causar efeitos deletérios ao longo do tempo, Então, como esses efeitos deletérios eles acontecem? Eles normalmente acontecem a nível celular e molecular, Então, essas substâncias, elas causam danos na maquinaria celular como um todo, e até danos a nível molecular, que são os danos de alteração na fita de DNA, que pode causar
problemas genéticos ou até mesmo problemas na expressão gênica ou de metilação, que são problemas epigenéticos também. Então tem vários estudos em torno disso. A área principalmente de epigenética, né, é uma área bastante nova. E as mudanças climáticas, elas podem influenciar nesse processo da ecotoxicologia? Então, as mudanças climáticas, como a gente sabe, né, as mudanças climáticas elas podem causar vários efeitos que advêm dessas mudanças, né? Que são mudanças na correnteza do mar, enfim, nas temperaturas que advêm dessas mudanças, na temperatura marítima. E normalmente, né, as mudanças ambientais têm causado, o que a gente tem visto, né, tem sentido mais, são eventos extremos, né, de temperatura, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. Eventos extremos a gente não tem aqui no Brasil, mas tornados, furacões, mais com uma maior frequência e uma maior gravidade, né, dos fenômenos. E o que está sendo muito estudado sobre mudanças climáticas e a toxicologia em si. O quanto a variação dessas temperaturas podem amplificar ou não o efeito dessas substâncias tóxicas. Então, por exemplo, a minha área, que é de ecotoxicologia de abelhas, existem estudos que têm avaliado a mudança, né, a variação da temperatura, tanto temperaturas altas quanto temperaturas baixas, o impacto disso quando as abelhas são expostas a agrotóxicos. Um estudo de 2020 que foi publicado, por exemplo, com neonicotinoides, que são agrotóxicos, que são neurotóxicos para as abelhas, tanto o imidacloprido quanto o tiametoxam. Os estudos mostraram que a baixas temperaturas, os efeitos desses agrotóxicos são aumentados, ou seja, eles ficam muito mais tóxicos a baixas temperaturas para abelhas do que normalmente a 35 graus, que é uma temperatura média que eles estipularam para a região. É uma temperatura média também numa caixa de abelha, por exemplo, de Apis mellifera, que aqui no Brasil é africanizada, né? É um híbrido, é diferente, mas a Apis mellifera normalmente a caixa de abelha chega a 35 graus, e a temperatura média, então, que se estipula como um controle. E aí eles colocaram uma temperatura mais baixa, uma intermediária, para ver como que essas abelhas se comportavam. Intoxicaram essas abelhas com esses inseticidas, e aí eles verificaram que as temperaturas mais baixas faziam com que essas substâncias químicas aumentassem a sua toxicidade, né, que a gente fala. A gente pode até relacionar isso então até com poluentes atmosféricos, né, esse tipo de coisa, o processo da... Então, na verdade, em relação a poluentes atmosféricos, né, normalmente a gente estuda mais toxicologia, né, porque a gente estuda mais como esses poluentes atmosféricos impactam os seres humanos diretamente, né, e não o ecossistema como um todo, mas mais os seres humanos, né. Tem mais estudos nessa área. E aí, como as mudanças climáticas estão associadas à toxicologia em relação a poluentes atmosféricos, né? A gente sabe que os poluentes atmosféricos mais estudados hoje, que todo mundo fala, é o CO2, né? É o acúmulo de CO2 na atmosfera. Muito por conta das ações antropogênicas, né, após a Revolução Industrial. Isso tem se intensificado muito, né,
E o que essa poluição atmosférica ela tem causado? Tem causado a destruição da camada de ozônio. E o que isso causa? É tipo um efeito em cascata, né? Quanto mais essa camada de ozônio está destruída, mais aquecido fica o planeta e maior então o aquecimento global e isso então o efeito estufa, por exemplo. Então são diversos eventos que são desencadeados por causa, por exemplo, da poluição atmosférica, que tem relação aí com as mudanças climáticas, mas eu diria que tem uma relação mais direta em causar a mudança climática em si. Como no caso que eu falei sobre as abelhas, né, é uma relação mais indireta, ou seja, o aquecimento que foi provocado por esses outros fatores são num segundo momento, né, amplificados, né, pelo uso de substâncias químicas, o efeito do uso das substâncias químicas são amplificados, por exemplo, quando você aplica um agrotóxico numa abelha a baixa temperatura. Então é um efeito mais secundário. Sim. A poluição atmosférica causa um efeito mais direto. Como é um assunto pouco conhecido, pouco falado, você podia dizer pra gente mais quais são os objetivos da ecotoxicologia, dos estudos? Então, como eu falei para vocês, a ecotoxicologia, ele é um ramo da ciência, né, que emprega várias outras ciências juntamente para fazer esses estudos, como ciências químicas, ciências biológicas em si. Dentro das ciências biológicas, a gente pode avaliar esses impactos a níveis celulares, como ver mesmo se a célula teve algum dano, por exemplo, a célula do intestino da abelha, a célula do cérebro da abelha, ela tá normal? Como que ela tá? A gente pode ver, para fazer isso, a gente faz o que? Histologia, que é outro ramo, diferente da biologia, né? O estudo dos tecidos. Então, a gente também integra, por exemplo, biologia molecular, ver o que? Como que tá a nível molecular, né? A nível de DNA, se teve alguma mudança, alguma alteração, como tá a expressão gênica de genes importantes, como, por exemplo, genes de imunidade da abelha. Então, a gente consegue abranger vários ramos diferentes da biologia, de química também, e para integrar, né, esses ramos com os estudos do meio ambiente, como essas populações vão se comportar a nível ambiental, né, a gente muitas vezes também emprega técnicas de ecologia, né, de genética de populações, por exemplo, ver efeitos de paisagem, como que estão a distribuição daquelas abelhas em uma paisagem natural. Então tem vários ciências juntos que se integram para concluir, né, da contribuição para esses estudos em si, conseguir fazer o que? Chegar, resolver um objetivo, né, de um trabalho, de uma pesquisa. E os objetivos principais, né, por que a gente estuda ecotoxicologia? A gente estuda ecotoxicologia normalmente quando ecotoxicologia no sentido ambiental, né? A gente estuda ecotoxicologia para quê? Para conseguir fazer com que haja suporte científico para que sejam criadas políticas públicas para a proteção ambiental. Seja essa proteção, por exemplo, como é o meu caso, a nível de polinizador, criar leis que protejam esses polinizadores,
seja leis para, por exemplo, você é uma empresa, né, uma indústria, não poder destinar os rejeitos daquela indústria no rio, por exemplo, porque estudos ecotoxicológicos disseram que os efeitos daqueles rejeitos são tóxicos para os organismos daquele ecossistema aquático e por isso vai causar o que? Um desequilíbrio ambiental. Então, mais do que saber se causa ou não causa, né? Porque saber se há uma causa ou não, isso tanto a nível humano, que é a toxicologia em si, como a nível ecotoxicológico, que é a nível ambiental, não tem muito efeito prático se você só sabe que causa por saber. Ok, sim, causa. Mas o que esse conhecimento, qual é o objetivo desse conhecimento? Qual é a aplicabilidade dessa pesquisa? Então a gente faz o quê? A gente sempre mira em fazer as pesquisas com o objetivo do quê? De suportar políticas públicas para a proteção ambiental, sejam dos polinizadores, como é meu caso, ou como do meio ambiente, do ecossistema, do meio ambiente aquático, de uma mata atlântica, isso em geral, assim. E até Sim. agora que você comentou, será que você poderia explicar pra gente também um pouco dos princípios da ecotoxicologia aquática, né? Como ela atua nesse ecossistema, tipo, algum positivo? Então, a ecotoxicologia aquática, na verdade, assim, quando a gente muda de ecossistema, só muda o ecossistema em si, mas os princípios são os mesmos. Saber o que? Se as substâncias químicas que podem ser encontradas naqueles ecossistemas, e são diversas substâncias que podem ser estudadas, né? Se elas são tóxicas para os organismos que vivem ali naquele ecossistema. Então, a ecotoxicologia aquática, ela estuda o quê? Essa toxicidade dessas substâncias químicas nas águas, né? Então, por exemplo, num leito de rio, ou no mar, ou num lago, né? Normalmente, quando a gente faz estudos nesses diferentes ecossistemas, o que a gente tem? A gente tem organismos modelos. O que são esses organismos modelos? São organismos que vivem naqueles ecossistemas, que são bastante conhecidos. Ou seja, o que é conhecido deles? Tudo. A fisiologia, todos os tipos celulares, a reprodução deles, se é fácil, se não é, tem que ser fácil quando é organismo modelo. Então, o que se faz normalmente? Por exemplo, em ambientes aquáticos, é muito estudado o quê? Planária, peixe-zebra. Então, são organismos que são modelos, a gente fala, que são organismos que são bastante estudados, já tem bastante papers, né, que são trabalhos científicos publicados sobre aquele organismo, sobre impactos de substâncias químicas, diferentes substâncias químicas naqueles organismos. Então, a gente mexe com isso normalmente diferentes ecossistemas, tem diferentes organismos modelos, como por exemplo, no meu caso, eu estudo o polinizador. Um polinizador que é um organismo modelo é a abelha. Ela é bastante conhecida, tem bastante estudo com a abelha, tudo dela, fisiologia, reprodução, ciclo de vida, tudo é bem conhecido, principalmente da espécie Apis mellifera, porque também tem isso, né? Você estudar uma espécie específica, porque os organismos diferem de espécie para espécie, né? Então, na minha área, por exemplo, um organismo modelo é a Apis mellifera.
para você estudar, por exemplo, ecotoxicologia de solos, um organismo bastante estudado é a minhoca. Puxa. Então, dependendo do diferente ecossistema, a gente tem diferentes organismos para serem estudados. Como você já tinha comentado na pergunta anterior sobre substâncias e tal, você podia falar mais pra gente especificamente quais são os impactos do microplástico no ecossistema? Então, os microplásticos é algo que tem sido bem estudado atualmente, né? É algo novo que foi descoberto nas últimas décadas e devido ao que? A esses microplásticos estarem sendo encontrados em diferentes organismos, por exemplo, peixe em humano, em plantas, em alimentos que advêm de plantas agrícolas até alimentos industrializados, né? E o que são esses microplásticos? O próprio nome já diz, são plásticos micro, né? Muito pequenos, eles têm menos de 5 milímetros, né? Então eles são muito pequenos. E o que acontece com esses microplásticos? Eles têm a capacidade, por serem partículas minúsculas por serem carregadas em diversos ecossistemas, como água, solo, ar mesmo, né? A gente falou bastante da poluição atmosférica e então também essas micropartículas, a gente tá respirando elas o tempo todo, né? E elas estão aí no nosso dia a dia constantemente, por exemplo, na fabricação de tecidos, de roupas, quando a gente lava roupa, no desgaste de borracha de pneu, libera esses microplásticos. E o que acontece, né? Esses microplásticos, eles por si só, os estudos assim, são bem novas as pesquisas, mas as pesquisas já têm mostrado que eles podem causar alterações a nível celular nos organismos vivos, né? E isso então levar a um problema, né? E também o que acontece? Esses microplásticos, quando eles são oxidados, a afinidade deles por substâncias químicas, outras substâncias que são aí, tem uma toxicidade para o organismo, ela se agrega facilmente a esse microplástico. E aí o microplástico é o que? Então, um sistema de entrega desse tóxico, né, dessa substância tóxica dentro do corpo do organismo vivo é mais fácil. Então, além de você estar se contaminando por conta desse microplástico, ele também está levando substâncias químicas para dentro do corpo de um organismo vivo, né? E como o próprio nome já diz, por ser micro, eles não são filtrados facilmente. Então, por exemplo, se ele está na água, não adianta a gente usar filtro que não vai sair aquele microplástico da água, porque o filtro não é capaz de filtrar aquela substância que é tão pequena. Então, por isso que tem sido um problema. Por quê? Porque as pesquisas têm mostrado que uma grande incidência dessas partículas em todo lugar, tipo, no corpo humano, no pulmão, intestino, em plantas, em animais, em peixes, em todo lugar. Então tem sido um problema e que tem, né, causado, que pode, né, causar um impacto grande tanto a nível ambiental quanto a nível de ser humano mesmo, de causar doenças. E quanto a práticas agrícolas, por exemplo, uso de pesticidas, esse tipo de coisa, eles podem impactar o ecossistema? Ou até mesmo a gente, tipo, a longo prazo ou de forma significativa? Então, os agrotóxicos, eles são um problema tanto para o ecossistema quanto para o ser humano, né? Na verdade, as práticas agrícolas em si,
ela já tem um problema anterior ao uso de agrotóxico, que é a mudança na paisagem ambiental, né? Ou seja, a terra vai ficar degradada, vai ficar sem cobertura de vegetal, né? De árvores, muitas vezes ao desmatamento, para a plantação de uma cultura. Normalmente a plantação de monoculturas, né, que é um tipo de cultura só, causa diversos outros problemas, né, que são problemas de incidência de pragas, de não ter uma diversidade ecológica ali naquela monocultura, porque a própria plantação mesmo, por ser uma monocultura, né, de ter um tipo de alimento só, enfim, não permite com que haja um ecossistema ali, né, maior. E além de todos esses problemas que tem degradação do solo, por revirar o solo, enfim, tem vários problemas, né? Tem também o problema do uso exacerbado de agrotóxico, né? As monoculturas, elas levam à incidência de pragas, né? Dessas pragas ficarem mais resistentes. E aí o que acontece? O uso de agrotóxico cada vez mais é elevado para furar essa resistência, né? Esse mecanismo que as pragas conseguem ter, né, de resistência. E aí o que acontece é uma contaminação do ecossistema como um todo, né? Tanto o solo como o lençol freático, leitos de rio próximo. Além disso, o que eu estudo, né, é o problema dos agrotóxicos matarem os organismos não alvo, né? Porque agrotóxico normalmente que é utilizado em plantios, né, são inseticidas que fazem o quê? Matam insetos. Esses insetos são inseto praga? Não necessariamente, qualquer inseto. A classe de inseticidas que eu trabalho muito são os inseticidas neurotóxicos, que eles matam o inseto por agir diretamente no sistema nervoso desses insetos. Com uma hiperexcitação, por exemplo, desses insetos. Então, os insetos morrem de hiperexcitação. Eles ficam tão hiperexcitados até paralisar e morrer. E o problema disso, né, do caso que eu estudo de morte de organismos não alvo é isso. Por exemplo, as abelhas são responsáveis por polinizar mais do que 70% das plantas com flores em todo o mundo. Então, se a gente perde polinizador, as abelhas, o que acontece? O que ia acontecer? Todo mundo fala, né? Sem abelha, sem alimento, mas mais do que isso, sem o quê? Vegetação. E aí essa vegetação é parte do quê? De um ecossistema, de uma cadeia alimentar que vai virando o quê? Uma reação em cadeia, né? Vai desencadeando uma reação em cadeia. Além disso, por exemplo, além dos polinizadores, a gente pode falar do impacto do uso de agrotóxicos para o ser humano em si, né? Os agrotóxicos são tóxicos também, né, para o ser humano. São substâncias que são comprovadamente carcinogênicas, né? Elas causam mutação a nível de DNA, e essas várias mutações que elas podem causar pode então culminar em diversos tipos de cânceres, né? Então é um problema assim, apesar de a gente no Brasil, né, ser muito polêmico falar disso, né, sobre a agricultura, né, por
por o nosso país ser um país agrícola, né, que depende muito da venda desses produtos agrícolas, né, a gente fala que a gente é o celeiro do mundo. Por quê? Porque apesar da gente exportar muito e depender desse dinheiro, o que a gente produz, a gente não consome, né? A gente é um celeiro, como se fosse uma fazenda de produção para o resto do mundo. O que fica vai ser o quê? Vai ser os impactos ruins, né? E, na verdade, o que a gente consome, a maioria dos produtos que a gente consome é de agricultura familiar, não é vindo de monoculturas, que é o que as culturas que mais usam agrotóxicos e que mais degradam a terra e mudam paisagens e impactam, né, no meio ambiente, no ecossistema. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.